Peraí, eu reconheço essa imagem de algum lugar. É a pintura da última ceia de Jesus Cristo. E se a gente parar pra analisar, tem 12 discípulos jantando juntos na mesa, assim como na arte da última ceia. E nesse jantar, tem um irmão de Doflamingo, Corazon, que assim como Judas, também é um traidor. Mas não deve ser só coincidência. Pera aí, nessa cena aqui, tem 3 pessoas sendo crucificadas. Doflamingo, Corazon e o pai deles, assim como foi a crucificação de Jesus, onde também tinham 3 pessoas, Jesus, Barrabás e Dimas. Jesus pediu a Deus para que ele perdoasse aqueles que o estavam crucificando, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. Porém, com Doflamingo foi diferente. Em nenhum momento ele pede perdão por aqueles que o estão crucificando. Muito pelo contrário, Doflamingo diz que vai matar todos eles. Mas isso é só a ponta do iceberg. Enquanto que Doflamingo representa uma espécie de anticristo, tem outros 2 personagens que fazem parte da história de Doflamingo. LOL, que representa a desesperança, o ateísmo, o niilismo, e Corazon, que representa alguém que segue de forma clara o que é talvez o maior ensinamento de Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então nesse vídeo eu vou mostrar o que acontece quando um homem decide ser Deus e o que um ato de amor incondicional pode fazer por alguém que não acredita em mais nada. No passado, Doflamingo e Corazon viviam em Marijo. Isso porque eles são Tenryubitos, aqueles que se denominam deuses no mundo de One Piece. Então, um belo dia, seus pais decidiram que eles eram humanos normais e que eles deveriam viver no mundo inferior, assim como qualquer outra pessoa normal. Então, a família Don Quixote vai para o mundo inferior, porém eles se deparam com pessoas cheias de ódio pelos Tenryubitos. Então acaba que eles perdem a casa deles, eles passam fome e são constantemente alvos de perseguição dos cidadãos da cidade. Então isso acaba alimentando um grande ódio em Doflamingo, enquanto que o que é alimentado em Corazon é o medo. Tanto que mais pra frente, quando Doflamingo, Corazon e o pai deles são raptados e as pessoas os colocam para serem crucificados, a reação de Corazon é de apenas chorar, enquanto que Doflamingo, sendo consumido cada vez mais pelo ódio, diz que vai matar todas aquelas pessoas. E nesse momento ele usa seu Haki do Rei e todas as pessoas desmaiam. Então aqui a gente vê o primeiro paralelo, porque por mais que os Tenryubitos sejam falsos deuses, eles ainda assim são considerados divinos no mundo de One Piece. Então os Don Quixote renunciam à sua posição divina para viver entre os humanos e serem crucificados pela massa. Então o motivo deles terem sido crucificados foi porque eles eram deuses e a raça dos Tenryubitos tinha prejudicado os humanos. Então Jesus também renunciou à sua posição divina e também foi sacrificado pelas massas. Porém, os humanos crucificam Jesus por alegarem que ele era o falso Messias, ou seja, um falso Deus. A cena do Haki do Rei é um momento importante para quem Doflamingo iria se tornar futuramente, porque após isso, Doflamingo bota a culpa de tudo aquilo que aconteceu no seu próprio pai. Doflamingo sente um ódio tremendo por seu pai. Então é nesse momento que Doflamingo busca meios alternativos para lidar com seus problemas. Então ele conhece um homem chamado Treble, o membro mais importante da família Don Quixote. Treble revela para Doflamingo que o motivo dele ter feito as pessoas terem desmaiado é porque ele tem o Haki do Rei. Nesse momento, Treble vê a oportunidade perfeita de alimentar o ódio de Doflamingo e torná-lo um líder que prolifera o mal. Então Treble dá uma arma para Doflamingo se vingar de seu pai. E aqui tem um ponto importante. Doflamingo é tentado por Treble. E qual uma das atividades mais comuns do diabo? Justamente a tentação.
O diabo aparece para Jesus justamente em um momento de provação de Jesus. Ele espera Jesus passar 40 dias sem comer, um momento em que Jesus está exausto e sozinho. Então, o que ele oferece? Poder, os reinos do mundo, uma saída para o sofrimento. E o Treble faz exatamente a mesma coisa. Ele aparece quando Doflamingo acabou de ser crucificado, perdeu a mãe, odeia o pai e tá carregado de ódio. E olha que irônico, Treble oferece um fruto para Doflamingo, um fruto que também lhe daria poder, um fruto conhecido como o fruto do diabo. E o preço desse fruto, Doflamingo só vai entender depois. Então Doflamingo pega a arma de Treble e mata seu próprio pai na frente de seu irmão. Junto a isso, os membros da família Don Quixote vão colocando na cabeça de Doflamingo que ele é um rei, fazendo com que ele realmente acredite que ele é superior a todos os outros. No outro vídeo que eu falo que os vilões sabiam a verdade de tudo, eu falei o quanto isso entra na cabeça de Doflamingo, porque Doflamingo ainda é uma criança, e é nesse período, o período da nossa infância, que entramos no período de Teta. Então, enquanto estamos em Teta, nós construímos nossas crenças, nossos traumas, e é justamente nesse período em que moldamos nossa forma de ver o mundo. E o ambiente é um dos fatores de maior importância dentro dessa fase. E o ambiente que o Doflamingo se insere é um ambiente que favorece ele acreditar que ele é muito melhor que os outros. Então, o ambiente tem uma influência muito grande no seu comportamento, é claro. Porém, não quer dizer que a gente é totalmente dependente do ambiente. E foi justamente isso que Corazon entendeu. Ainda quando Corazon e Doflamingo eram crianças, eles se separaram. E após isso, Corazon foi resgatado por Sengoku. Depois de um tempo, Corazon acabou virando um marinheiro. Então após isso, Corazon se encontra novamente com Doflamingo e entra na família Don Quixote. Corazon entra na tripulação, induzindo que ele não consegue falar. Porém, na verdade, ele era o usuário da Fruta do Silêncio. Então ele entra como um agente secreto da marinha, para acabar com os planos de seu irmão. Mas o ponto que eu quero chegar é de que quando o Corazon revela sua identidade para alguém pela primeira vez, ele fala algo interessante. No vídeo que eu falei dos vilões agora, eu também tinha falado que o verdadeiro motivo de Doflamingo ser quem ele é porque ele foi programado na infância a pensar assim, o que é verdade. Porém, tem outro fator que influencia nosso comportamento. Ele influencia bem menos que o ambiente, mas influencia, que é a genética. E é o que Corazon leva em consideração. Ou seja, segundo Corazon, Doflamingo nasceu com isso. Doflamingo sempre foi maligno, mas na minha visão, se a gente resumir o personagem só a isso, ele deixa de ser humano e se torna um bicho. Pensar dessa forma tira o livre-arbítrio da pessoa, e isso tira o poder de escolha de Doflamingo. E o Corazon prova que o livre-arbítrio é muito importante, porque ele tem o mesmo sangue de Doflamingo. Nasceu exatamente nas mesmas condições, mas mesmo assim escolheu um caminho totalmente diferente. São os dois lados da mesma moeda, Caim e Abel. Então Corazon retrata Doflamingo como Caim, um homem destinado ao assassinato, ao ódio, e a si mesmo como aquele que é virtuoso, ou seja, Abel, com o objetivo de pôr um fim aos pecados de seu irmão. Então o ponto que eu quero chegar é que Doflamingo não nasceu um monstro como Corazon disse, mas nasceu com uma grande capacidade para ser um monstro. Claro que não quer dizer que Corazon é perfeito, mas os paralelos entre Caim e Abel são claros ali. Então é aí que entra LOL, porque LOL é o único sobrevivente de Fleavance, uma cidade que foi destruída por causa da contaminação do chumbo branco. A cidade foi isolada e aconteceu uma guerra em Fleavance, onde não tiveram sobreviventes. LOL perdeu todos seus familiares ainda quando criança, então LOL carrega um ódio gigantesco no seu coração, porque a vida dele foi envolta em desgraça, assim como a vida de Doflamingo também foi. Mas o pior disso tudo é que LOL vai morrer dentro de 3 anos, graças à doença do chumbo branco. Então quando ele chega para falar com Doflamingo pela primeira vez, com 10 anos de idade, LOL já dá uma declaração assustadora para uma criança. Ou seja, LOL não tinha mais esperança, não tinha medo de nada.
信じてない。 Porém, LOL, apesar de tudo, mesmo que tenha perdido as pessoas que tinha ao seu lado, ele teve boas pessoas, como é o caso de uma freira de Flivans. 絶望などないのです。 Então, graças a LOL ter uma história parecida com a de Doflamingo, ele o aceita na sua tripulação. Porém, quando LOL entra na tripulação, ele constantemente apanha de Corazon, que por algum motivo parece odiar ele. Então, em determinado momento, Corazon ouve LOL falando que seu verdadeiro nome é Trafalgar de LOL. Então, ele pega LOL e revela sua identidade pra ele. さっきの話は本当か? Aqui tem outro ponto importante. Os Tenryubitos odeiam aqueles do clã D, pelo motivo deles serem inimigos de Deus. Os deuses de One Piece são os Tenryubitos. Ou seja, quando o Corazon revela para o LOL sua verdadeira identidade e o que poderia acontecer com o LOL dentro da família Don Quixote, Corazon mostra um ato de amor incondicional por um inimigo. E aqui tem um simbolismo claro a Jesus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Corazon não tinha nenhum motivo para ajudar o LOL, não tinha nenhum benefício em fazer isso, ainda mais para alguém que o odeia. Então ele faz isso por altruísmo, por amor incondicional, por agape. Ao contrário de Doflamingo, que queria LOL ao seu redor por puro egoísmo, afinal isso o traria benefícios. Outra coisa interessante na cena de revelação da identidade de Corazon é que LOL fica indignado por Corazon ter mentido para Doflamingo, que ele não sabia falar. Porém, Corazon diz que 喋れなくなったと説明したことはない。あっちが勝手に決めつけてるだけだ。 ou seja, Doflamingo é extremamente orgulhoso, ao ponto de presumir algo e ter a convicção que aquilo tá certo, sem ao menos seu irmão confirmar. E qual outra característica comum do diabo? O pecado do orgulho. Justamente o pecado que tirou o diabo do céu, o pecado que o fez ser o anjo caído. Então Doflamingo, sendo alguém extremamente orgulhoso e se prostrando como um deus, vê uma grande oportunidade em permitir que LOL seja seu subordinado e entre no seu culto. E como LOL estava em um momento de desesperança, em um momento de fragilidade, isso o torna manipulável, e Doflamingo sabe muito bem disso. 最悪の体験から生まれるその無類のクソみてえな目つき。 Tem uma frase que diz que o homem tem o vazio do tamanho de Deus. A ideia é que todo ser humano tem uma necessidade de algo maior que si mesmo, um significado que vai além do mundo material. Porém, LOL era a personificação do vazio, de alguém sem fé, sem esperança de nada. Porque quando alguém perde a fé, essa pessoa perde o sentido de continuar. Ela não consegue ver um futuro melhor à sua frente. E é exatamente aí que entra o culto de Doflamingo. Porque Doflamingo sabia exatamente como preencher esse vazio. Na família Don Quixote, todos o veneram como um deus. E se tem uma coisa que a Bíblia abomina acima de tudo, é a idolatria. Então, a simbologia é que Doflamingo tinha o plano de se colocar como alguém a ser idolatrado, para o LOL também, um deus na terra a ser adorado, e LOL eventualmente se tornaria um sacrifício. 俺のために死ねるよ。 Então Corazon, depois de ter revelado sua identidade para o LOL, pega a LOL e foge do barco da família Don Quixote. Os dois passam meses viajando em busca de uma cura para a doença de LOL, e cada porta fechada alimenta mais o ódio de LOL pelo mundo, até que uma noite Corazon tá bebendo enquanto LOL dorme, e ele se pergunta: por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô ajudando essa criança? A resposta não é porque ele é um D. É algo mais simples que isso. Corazon diz que um menino dessa idade falando que vai morrer é triste demais. Então ele se lembra de certa vez que LOL o apunhalou pelas costas e não se contém em lágrimas. 痛えのはお前の方だったよな。 Então, passado um tempo, Corazon consegue a Ope Ope no Mi, a fruta que pode curar LOL, e ele paga um preço alto por isso. Corazon é baleado fatalmente pelo seu irmão, mas mesmo assim Corazon não morre ainda, porque Doflamingo ainda estava na ilha. Então, se Corazon morresse agora, o efeito da fruta do silêncio acabaria e o choro de LOL ecoaria pela ilha. Então, o Corazon aguenta. Ele segura a morte até Doflamingo ir embora. E só aí ele morre em paz.
Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. Lembra do preço que eu falei que o Doflamingo só ia entender depois? Quando o Doflamingo é derrotado por Luffy, ele finalmente entende isso. 権力は足が速い。すぐに腐っちまうもんさ。 Esse foi o preço. Doflamingo desceu do céu, foi crucificado, porém a escolha dele foi canalizar seu ódio contra todas aquelas pessoas. Doflamingo apostou tudo no reino deste mundo, e o reino deste mundo acabou. O meu reino não pertence a este mundo. Agora lembra da frase, o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Law chegou para Doflamingo com esse vazio totalmente aberto, sem esperança de nada, e Doflamingo tentou ocupar esse vazio com idolatria. Doflamingo nutriu o ódio de Law por 3 anos, porém bastaram apenas 6 meses com o coração para esse ódio ser curado. このように慈悲深い救いの手は必ず差し伸べられます。